ao Senhor. E afinal, o que é um pai, irmãos? Eu falo pelo meu pai, Antônio, mais conhecido como Toninho, né, pai? Eu resumo em algumas palavras, né? Pai é aquele que ama, pai é aquele que ensina, é aquele que corrige, é aquele que disciplina, que exorta, conduz com dureza, né? Verdade. Que corrige com dureza, é aquele que é um exemplo, é aquele que direciona e é aquele que está disposto a dar a sua vida em favor da sua família. Não é verdade, irmãos? Eu sou muito grato a Deus porque essas qualidades eu vejo na vida do meu pai. Para aqueles que ainda têm a presença de um pai, podem estar celebrando esta data festiva, né? Porém, a realidade de alguns é de não ter mais a presença do pai neste mundo. A realidade de alguns talvez não tenham a presença do pai neste momento. Neste momento que resta são apenas lembranças, são momentos, né? E uma saudade gostosa. Mas eu gostaria de te dizer esta manhã, para você que tem a presença do seu pai, para você que não tem a presença do seu pai, nesta manhã você pode se alegrar. Amém, irmãos? Nesta manhã você pode se alegrar, porque acima de tudo, se você creu no Senhor Jesus com todo o seu coração e você aceitou Ele como Filho de Deus e recebeu o sacrifício naquela cruz, foi-lhe dado o poder de ser feito Filho de Deus. Este Pai Celestial, você pode ter certeza que de forma plena Ele te ama, Ele te ensina, Ele te corrige, Ele te direciona. E este mesmo Deus, Ele veio a este mundo através do Filho Jesus e entregou a sua vida em favor de cada um de nós. Amém, irmãos? Hoje o tema da mensagem é paternidade. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias ou acessasse o seu smartphone em Romanos capítulo 8, versículo 14, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler forte essa frase, esse versículo 14, todo mundo junto, aqui na projeção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Seguindo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo amor dele por cada um de nós. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, eu glorifico ao Senhor, ó Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, por tão grande amor, ó Pai, pela adoção de filhos, ó Pai, pelo sacrifício, ó Pai, naquela cruz, ó Pai, nos possibilitando, ó Pai, adentrar em tua presença, ó Pai, e sermos chamados de filhos, ó Deus, de herdeiros e co-herdeiros, ó Pai. Quão gratos, ó Deus, nós somos, ó Pai, e que o nosso coração, ó Pai, esteja envolto no Senhor, ó Pai, preparado, ó Pai, em tua obra, ó Pai, em tua casa.
que nós possamos perceber a Tua presença, ó Pai, neste lugar, que Teu Espírito Santo esteja iluminando, ó Pai, o nosso coração, para compreender a Tua palavra, ó Deus, para aprender mais do Senhor e discernir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, ó Pai. Esta é a minha oração, no poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, este texto magnífico, ele nos passa uma série de informações importantes. Na verdade, são informações que nós já conhecemos, são informações que nós já ouvimos falar ou até nós falamos, mas nessa manhã eu gostaria de reforçar em seu coração algumas dessas informações. Primeiramente, eu devo te lembrar que para nós é um privilégio ser chamado filho de Deus. Amém? Amém. É um privilégio ser chamado filho de Deus. Foi uma oportunidade que Deus ele nos deu por meio da sua graça, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nos possibilitou a redenção, a justificação. Ele pagou o nosso preço. E agora nós temos a dádiva de sermos chamados filhos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros da promessa. Mas certamente você conhece essas palavras. Certamente você conhece essa afirmação. Você já ouviu falar muito sobre isso. Mas eu gostaria de te lembrar que em João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos repetir isso, irmãos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que você precisa somente crer no Senhor Jesus, recebê-lo. Somente você pode tomar essa decisão diante de você. Somente você pode tomar esse posicionamento diante de Deus. Você pode afirmar com toda convicção em seu coração: eu sou filho do Senhor, eu sou filha do Senhor. Eu gostaria de refletir em algumas observações com os irmãos dentro desse texto de Romanos. Nós compreendemos que por meio de Cristo nós somos adotados. Agora nós podemos afirmar que nós somos filhos de Deus. Mas primeiramente eu gostaria que você pensasse comigo: o que é um filho? Nós conhecemos o que é um pai. Aquele que ama, aquele que disciplina, aquele que exalta, aquele que corrige. Maravilhoso isso, né, irmãos? Glória a Deus. Mas eu gostaria que você refletisse essa manhã: o que é um filho? O que faz de mim ser filho de Deus? Porque Deus é nosso Pai, nós sabemos, mas quais são as marcas, as evidências que apontam que eu sou filho ou filha desse Pai? A primeira, eu gostaria que você anotasse e guardasse no seu coração: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira evidência é esta, irmãos: se somos filhos de Deus, devemos ser guiados pelo próprio Deus. Eu lembro que, não sei se meu pai irá lembrar, não me lembro a idade, quando eu era mais novo, eu falei com ele: pai, eu quero ser que nem o senhor. Você lembra disso, pai? Eu quero ser que nem o senhor. E meu pai trabalha como pedreiro, um trabalho que exige força, né? Ele falou: não,
Eu não quero isso na sua vida, não. Você vai estudar, você vai trabalhar e você vai conseguir um emprego melhor. E lá na frente eu fui descobrir o porquê. Quem me levou para trabalhar, eu falei, não dá para mim mesmo não. Mas o direcionamento do meu pai foi para ser um bom filho, um bom homem, futuramente um bom marido, um bom trabalhador. Foi o direcionamento que ele deu para a minha vida. Foi assim que ele me guiou, foi assim que ele me conduziu. Mas observe que o fato de sermos filhos de Deus nos faz sermos guiados, direcionados pelo próprio Deus. Mas a pergunta é: para onde que Deus ele nos guia? Para onde que Deus ele direciona a nossa vida, irmãos? Para onde nós estamos sendo guiados? O Espírito Santo, ele sempre nos guia à cruz. Entenda isso, irmãos. O Espírito Santo, ele sempre nos guia à cruz. Gabriel, mas como assim? Por que o Espírito ele me guia à cruz se Jesus ele pagou aquele preço? Se foi Jesus que foi crucificado? Qual o sinal da cruz, irmãos? A cruz ela aponta para, primeiramente, morte, sepultamento, aponta para sacrifício, ela aponta para morrer em favor de algo. Mas o que a palavra de Deus ela nos diz sobre isso? Eu gostaria que você retornasse ao versículo 1 de Romanos 8 e acompanhasse até o versículo 11, que você irá entender claramente o que eu estou afirmando a vocês. Versículo 1: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paramos aqui um instante. Há um conjunto, há uma crença, na verdade, que nós chamamos de deístas. E eles creem que Deus, ele criou o universo, ele formou a matéria, tudo que existe, ele criou o homem, mas a partir do momento da criação ele disse: olha, agora você toma as suas decisões, vocês tomam as suas responsabilidades, é quase vocês se virem. O que vocês viverem, o que vocês sofrerem, o que vocês escolherem, será decisões apenas de vocês, eu não irei fazer nada. É um Deus que criou o universo e deixou ele à parte. Mas nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus ele se formou o universo, que Deus ele criou todas as coisas, mas ele intervém sobre a história, ele intervém sobre as nossas vidas. E um sinal da sua intervenção foi o sacrifício de Cristo Jesus. E é maravilhoso lembrar disso, irmãos. É maravilhoso lembrar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uma vez eu estava ouvindo que o Evangelho, ele é um preço que já foi pago, agora você continua vivendo. Mas algo precisa ser completado, mas continuar vivendo o quê? Continuar vivendo como? De que maneira? E aí, continuando, versículo 5, responde isso para nós. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne.
deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o que? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu sacrifício, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Irmãos, ao mesmo tempo que a Bíblia ela nos aponta para uma esperança, ao mesmo tempo que a Bíblia nos aponta para uma esperança de que mesmo que nós venhamos a perder uma paternidade terrena, nosso Pai Celestial ele nunca nos desampara. Ele sempre está lá para nos amar, Ele sempre está lá para nos cuidar e nos conduzir segundo a sua vontade. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus. Vivamos como filhos de Deus. Repete isso, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus. O verdadeiro Evangelho de Cristo é Ele pagando o nosso preço, sim. O verdadeiro Evangelho de Cristo é Ele morrendo a nossa morte, é Ele pagando pelos nossos pecados, é Ele recebendo o nosso castigo. E agora nós recebemos essa dádiva, nós recebemos este presente de Deus. Mas a Bíblia diz: se você agora é filho de Deus, viva como filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo próprio Deus. Significa que a sua natureza pecaminosa deve ser morta. Por isso que o Espírito Santo ele aponta sempre para Deus. Significa que a sua natureza pecaminosa precisa ser morta. A sua mentalidade pecaminosa precisa ser morta. Os seus desejos pecaminosos precisam ser mortos. O domínio do pecado sobre a sua vida precisa morrer. E aqui eu não falo de um conjunto de regras para agradar a Deus e receber a salvação. Não. Para cumprir um rito religioso. Não. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que Ele me aceite. Não, mas eu me refiro a algo que o apóstolo Paulo ele vai escrever lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10 a 12. Ele diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Se você é filho de Deus, viva de maneira digna diante de Deus, não para receber uma bênção, mas porque você já foi abençoado. Não para receber a salvação, não, porque você já é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Não porque a nossa conta já foi paga. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. O sacrifício já foi feito, nós não precisamos mais ficar oferecendo sacrifícios para sermos aceitos por Deus. Não, irmãos. Mais uma vez que o nosso sangue ele foi comprado,
uma vez que nossa vida foi entregue, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus em nosso coração, se fomos selados e batizados pelo Espírito Santo, vivamos de maneira digna. Vivamos de maneira digna. Porque agora nós não somos mais guiados pela carne. Agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nossa mentalidade não é mais a mentalidade da carne. Nossa mentalidade é a mentalidade do Espírito de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela não domina sobre nossas vidas. Não é mais o pecado, mas aquele que domina, aquele que rege, aquele que governa, aquele que direciona é o nosso Pai Celestial, é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? A segunda reflexão: o Filho de Deus não é mais escravo, mas em Cristo ele é livre. Você crê nisso? Diga amém. O Filho de Deus, ele não é mais escravo. Em Cristo ele é livre. E eu gosto sempre de perguntar: do quê? Do quê? Do que nós somos livres, irmãos? Você sabe disso? Romanos capítulo 6, versículo 6, se você quiser abrir. Romanos capítulo 6, versículo 6 nos diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos. Que não sejamos mais escravos do pecado. O primeiro conceito de liberdade que fica de uma forma muito clara para nós no texto de Romanos é que nós não somos mais escravos do pecado. João, ele diz assim: conhecereis, complete, a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Quando nós falamos sobre escravidão de pecado, entenda, irmãos, que nós não estamos falando de atitudes, de situações, não, nós estamos falando sobre algo que governava sobre nossas vidas, sobre um domínio, algo que aponta para a nossa natureza. Por meio de Cristo Jesus, agora já não sou escravo. Não é a carne mais que domina, não é a carne mais que governa, não é o pecado mais que direciona, não, mas é Cristo Jesus. E de fato nós somos livres, livres da escravidão. Mas o interessante é que neste contexto de liberdade, nós deixamos de ser escravos do pecado, mas a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos de Cristo. E você pergunta: Gabriel, mas que liberdade é essa? Eu deixo de ser escravo de um e eu me torno escravo de outro. Eu deixo de ser servo de um, eu me torno servo de outro. Sim, irmão. E esse é o maravilhoso da liberdade. E esse é o maravilhoso da liberdade em Cristo Jesus. Talvez você esteja perguntando: Gabriel, mas aonde a liberdade disso? Porque eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso viver da maneira que eu quero. Eu contei para os irmãos ali o meu testemunho de vestibular. Eu tentei 2 vezes fazer vestibular de música e Deus, ele praticamente disse para mim: não. Eu estudei e no final eu me frustrei porque eu não passei. E era Deus, ele falando claramente: não. Aonde que há liberdade nisso? Mas o maravilhoso é que em junho ou julho eu disse sim ao meu chamado. E hoje eu entendo que foi o tempo certo, que foi o momento exato. E o propósito de Deus foi melhor na minha vida. Hoje eu compreendo que isso é liberdade em Cristo Jesus. É liberdade para poder servi-lo. É liberdade para poder buscá-lo. É liberdade para poder viver de acordo com a sua vontade. É liberdade para poder perceber a sua presença.
é liberdade para poder perceber a sua intervenção e o mover dele sobre a minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso servir, eu preciso abrir mão de algumas coisas sim, eu preciso deixar de fazer algumas coisas, mas esta é a liberdade. Há uma grande diferença, amados, em liberdade e libertinagem, porque a libertinagem ela aponta para o evangelho da graça, mas você pode fazer o que você quiser, você pode viver da maneira que você quiser, porque Cristo pagou o seu pecado. Porque você não vive por obras, mas você vive por meio da graça. E a libertinagem, ela, infelizmente, são pessoas que vivem escravizadas e caminhando rumo à morte, caminhando rumo à condenação. Mas ser livre em Cristo Jesus significa sim ser servo, significa sim ser escravo de Cristo, significa sim fazer morrer a natureza carnal. Porém, o maravilhoso de tudo isso, de todas essas coisas, nos prova que nós estamos caminhando rumo à vida eterna, irmãos. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Você crê nisso? E é nesse tema que eu gostaria de finalizar esta mensagem de hoje. Os filhos de Deus, eles possuem heranças celestiais do Pai. Levanta sua mão se você crê nisso, se você recebe isso de Jesus. Amém? Se nós somos filhos de Deus, nós possuímos herança celestial do nosso Pai eterno. Versículo 17: se somos filhos, então somos mais fortes. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. O que é cordeiro? É herdar com Cristo Jesus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são mais escravos, mas são livres. E os filhos de Deus possuem heranças celestiais do Pai. Irmãos, como é bom poder compartilhar com Deus a vida eterna. Como é bom poder compartilhar com Deus da herança celestial, da vida eterna. Talvez as últimas coisas parecem difíceis ao seu olhar. Talvez pareça ser difícil ser guiado pelo Espírito de Deus. Parece ser difícil ser guiado numa cruz. Talvez pareça ser difícil essa liberdade, mas se tornando escravo e servo de Cristo. Talvez o mundo ele tenha passado uma aparência certamente atrativa, onde as coisas elas são boas, onde você desfruta de uma liberdade para fazer o que você quiser, para viver de qualquer forma. Mas entenda, irmãos, que o verdadeiro prazer é ser chamado filho de Deus. O verdadeiro prazer de um filho de Deus está na presença do Senhor. E por mais que pareça difícil morrer para a carne, morrer para as vontades, morrer para os desejos, fazer morrer a nossa natureza e ser guiado pelo Espírito Santo em direção à cruz, todas essas coisas, todas essas dificuldades, elas apontam para a vida eterna. Elas apontam para uma recompensa. É para lá que o nosso olhar deve estar destinado. Não para uma vida de uma falsa liberdade, mas uma escravidão. Não, mas um caminho sim de dores, sim, um caminho apertado, estreito, mas é um caminho que conduz à vida eterna, é um caminho que conduz à salvação. Amém, irmãos? Talvez nossos pais biológicos deixaram patrimônio, deixaram uma herança, coisas materiais, ou deixaram até um legado. Glória a Deus. O pastor João falava sempre isso. O mais importante é o legado. Por mais que não tenha
nada a oferecer, o legado é mais importante. Não materiais, porque às vezes a herança gera motivo de briga, né, de desavenças. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos dá a vida eterna. Nela nós podemos nos alegrar e nos regozijarmos em nosso Senhor. Amém, irmãos? Que você possa receber essa palavra com inspiração no seu coração, motivação no seu coração. Que você, Pai, continue direcionando o seu filho, ensinando ele a caminhar, sendo guiado pelo Senhor. E que você possa ser um exemplo na vida do seu filho. Um exemplo. Ensine o seu filho o caminho do Senhor. Caminhe junto com ele. Né? Seja um exemplo de um homem que ora. Seja um exemplo de um homem que busca. Seja um exemplo de um homem segundo a vontade de Deus. Para você que vai ser um futuro pai também. Entenda isso, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? É Ele que nós devemos entregar nossas vidas. É Ele que deve dominar e governar as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Eu quero convidar aqui à frente os pais